Crimes contra a administração pública, essa parte aqui são os crimes praticados por funcionário público, beleza? E o peculato é o primeiro deles, no artigo 312, tá? E é aquele que mais cai em prova de concurso. Então, eu quero a atenção de vocês redobrada aqui, tá? Ó, o peculato é um crime próprio. Por que, professor, um crime próprio? Crime próprio, para você cometer um crime próprio, é necessário que você tenha uma qualidade. Que qualidade é essa? Ser funcionário público. Existe crime próprio e crime comum. O que é o crime comum? É aquele que todo mundo pode praticar. O homicídio. Qualquer pessoa pode praticar homicídio. O furto, o roubo, qualquer pessoa pode praticar esses crimes. São crimes comuns. Agora, o peculato, não. Peculato é crime próprio. Somente funcionário público pode praticar. Para praticar o peculato, você tem que ter uma qualidade. Que qualidade é essa? Ser funcionário público. Por isso, a gente chama ele de crime próprio. Beleza? Professor particular, que não é funcionário público, ele pode praticar esse crime? Claro. Olha para cá. O particular em concurso. Agora, ele deve saber da qualidade de funcionário público do seu comparsa. Por exemplo, eu sou funcionário público e chegou os computadores lá na minha seção. Computadores da Apple. E eu cresci o olho. Cheguei para o meu vizinho, praticador de pequenos furtos, que não é funcionário público, e diga assim, ó, eu trabalho na repartição tal. Chegou os computadores lá top. Eu trabalho lá e vou deixar a porta aberta de 7 horas da noite. Tu pula, pega os computadores e vende. Aí ele diz assim, beleza. Ele sabe da minha qualidade de funcionário público. Ele sabe que eu sou funcionário público e estou usando da facilidade de ser funcionário público para praticar o delito. Aí ele vai lá de 7 horas e pula, pega os computadores e sai. Quando ele chega na casa dele, a polícia pega ele. Pegou ele. E ele dá para a mão. Eu só furtei porque tem um funcionário público lá, que é meu vizinho e que facilitou. Eu pergunto a vocês, esse particular, que não é funcionário público, mas estava em concurso comigo, ele responde por furto ou por peculato? Me digam aí. Peculato. Por peculato, por quê? Porque ele sabia da minha condição de funcionário público e ainda assim quis cometer o crime em concurso. E ele se lascou, tá? Porque no furto, ele vai pegar de 1 a 4 anos. No peculato, é de 2 a 12. Se lascou. Beleza? Então, o particular, professor, ele pode cometer o crime de peculato? Pode. Desde que seja em concurso e que o particular saiba da qualidade de funcionário público do seu comparsa. Beleza? Quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo é aquele que sofre a ação, é o Estado. E, secundariamente, pode ser o particular, com relação ao peculato furto. Beleza? Qual é o elemento subjetivo? É o dolo ou a culpa? Aqui, pessoal, dentre os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, o peculato é o único que admite a modalidade culposa. Beleza? Existe o peculato por dolo. Dolo é a livre vontade, consciente, em mínimas palavras. E a culpa é quando você comete o crime por imprudência, negligência ou imperícia. O peculato é o único aqui que tem a modalidade culposa. Não esqueça disso. O peculato dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública é aquele que admite a modalidade culposa. É o único. Beleza? Cabe tentativa. O objeto material. O objeto material que a gente busca com o peculato é dinheiro. Dinheiro é moeda vigente. Valor. É tudo aquilo que eu posso trocar por dinheiro. E bem, é qualquer bem móvel. Aquele englobou tudo. Beleza? Funcionário público deve fazer o uso do seu cargo. Se o funcionário público não faz o uso do cargo, não é peculato. O funcionário público ele tem que usar da facilidade que o cargo dá a ele para ele cometer o crime, senão não é peculato. Pode ser em proveito próprio ou alheio. O peculato pode ser cometido para o favorecimento próprio ou alheio, tá? E esse favorecimento próprio, a gente tem um recibe habendi. Ânimos recibe habendi. É o ânimos de para si, né? Para si. Próprio. Beleza? Mas pode ser próprio ou alheio aqui. Tranquilo? Ó, tipos de peculato. Apropriação.
peculato desvio, peculato furto, peculato culposo e peculato por erro de outrem. Observe, é o único que cabe à forma culposa. Tá? A gente vai ver cada peculato desse. Tranquilo? Olha para cá. Peculato, artigo 312. Apropriar-se. O que é apropriar? É se apoderar. O funcionário público de dinheiro, moeda vigente, valor, tudo que pode se trocar por dinheiro, ou qualquer outro bem móvel, pode ser público ou privado, particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo, peculato desvio, em proveito próprio ou alheio, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Beleza? Esse aqui é o peculato apropriação e o peculato desvio. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, peculato furto. Esse aqui é o peculato furto. Em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Então, o camarada tem que usar da facilidade que o cargo dará a ele. Beleza? Olha para cá. Peculato culposo. É o único dos crimes contra a administração pública praticado por funcionário público que cabe à forma culposa. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Vou dar um exemplo aqui de peculato culposo. Eu, responsável pela minha sessão, ao sair de 7 horas da noite, eu deveria ter fechado a porta, mas esqueci. Por imprudência, negligência ou imperícia, esqueci. No outro dia, quando eu chego lá, gente, furtaram os computadores. Peculato culposo. Peculato culposo. Eu deveria. Eu tinha a obrigação de fechar. Não fechei, deixei aberto. Culpa. Peculato culposo. Parágrafo 3º. Olha para cá. Existe um benefício para o peculato culposo. No caso do parágrafo anterior, esse parágrafo 2º, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Isso é o seguinte: levar os computadores. Eu deveria ter fechado e não fechei. E agora, levar os computadores. Ora, se eu faço a reparação do dano antes da sentença irrecorrível, o que é sentença irrecorrível? É aquela que não cabe mais recurso. Transitou em julgado, acabou. Se eu faço a reparação desse dano, se eu pago os computadores novos que, na minha culpa, eu deixei as pessoas levarem, se eu pago antes da sentença, extingo a punibilidade. Ou seja, não tem pena. O crime aconteceu, mas não tem pena. Por quê? Eu ressarci os cofres públicos. Eu paguei os computadores antes da sentença irrecorrível, antes de transitar em julgado. Agora, se eu digo assim, não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar. Transitou em julgado. Transitou uma pena de 1 mês, perdão. Transitou uma pena de 6 meses. O juiz deu 6 meses. Transitou em julgado. É possível ainda a política de benefício? Sim. Se lhe é posterior, reduz a pena em metade. Transitou em julgado, eu disse, caramba, e agora? Vou pagar. Paguei. Transitou em julgado, mas paguei depois. A pena vai cair para 3 meses. Reduz de metade. Isso é só para peculato culposo. Peculato doloso não tem esse benefício. Pergunto a vocês, alguma dúvida com relação a isso? Não, professor. Não. Vamos embora. Peculato mediante erro de outrem. Que peculato é esse? Apropriar-se, se apoderar de dinheiro, qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. O que é peculato mediante erro de outrem? Por exemplo, você está na delegacia. Você é um policial civil, tá? O que é que acontece? Chega uma velha lá, uma velhinha, com todo respeito eu falo velha, tá? Chega uma senhorinha lá e diz assim, eita, meu filho, esqueci de pagar o IPVA do carro. Tome aqui, ó. O que é que você deve fazer? Moça, esse pagamento não é aqui.
esse pagamento é no Detran, mas você se calou para apropriar-se de dinheiro. A pessoa que veio lhe pagar, ela está em erro. Erro é a falsa percepção da realidade. A pessoa se confundiu e foi pagar na delegacia. Aí você vai dizer o seguinte, não é aqui, é no Detran. Era para você ter dito isso, mas você não disse, você se calou, se apropriou de dinheiro, peculado por erro de outro. Alguma dúvida? Não, professor. Vamos embora. Vamos ver uma questão aqui boa, tá? Estênio é servidor público do município de Orlândia e exerce o cargo de vigia. Ele trabalha em uma escola municipal da cidade. Alguém está com o microfone aberto aí, está dando uma interferência aqui. No dia 15/12/2022, em seu período de folga, ele está de folga. Estênio andava pelas imediações de uma escola estadual, quando percebeu que uma das janelas de vidro do estabelecimento de ensino estava quebrada. Aproveitando-se da facilidade, Estênio passa por essa janela e subtrai um notebook pertencente à instituição. Considerando o caso narrado, podemos afirmar que o servidor público, qual o gabarito? Me digam aí. Peculato furto. Isso seria peculato furto? Letra D. Letra D, não praticou crimes Contra a administração pública. Letra C. Eu vou ler a questão de novo, tá? Ó, em seu período de folga, Estênio andava pelas imediações de uma escola estadual. Ora, ele é trabalhador de uma escola municipal. Ele não trabalha nessa escola. Ele estava andando, tá? É isso mesmo. Nas imediações de uma escola estadual, quando percebeu que uma das janelas de vidro do estabelecimento de ensino estava quebrada, da escola estadual. Ele aproveitou da facilidade, não do cargo dele, mas da facilidade que a janela estava quebrada. Estênio passa por essa janela e subtrai o notebook. Eu pergunto, ele utilizou da facilidade do cargo dele para efetuar esse roubo, esse furto? Não. Então não é peculato furto. Ele não praticou crimes contra a administração pública. Por quê? Ele não usou da facilidade de funcionário público para praticar o crime. Ele cometeu furto do artigo 155. Ele não cometeu peculato. Peculato é necessário você utilizar da facilidade do seu cargo. E aqui a questão não demonstrou, em hipótese nenhuma, ele usando essa facilidade. Vocês entenderam isso, pelo amor de Deus? Positivo. Sim, professor. Positivo. O rapaz aí que respondeu peculato furto, eu vou dizer um negócio a você, senhor. O examinador dessa questão, ele colocou o peculato furto na letra A por maldade. Por maldade. Justamente por o candidato se confundir. Mas o senhor deve analisar a questão minuciosamente. Se ele usou da facilidade que o cargo dele dará a ele de vigia, peculato. Mas se ele não usou da facilidade, não é peculato. É furto do artigo 155. Beleza? A apropriação pelo funcionário público em proveito próprio de bem móvel de repartição pública do qual tinha posse em razão do cargo caracteriza crime de quê, gente? Peculato. Peculato que tipo? Qual o tipo de peculato, querido? Peculato o quê? Apropriação. Peculato apropriação, tá? JQ é funcionário público, ocupante de cargo efetivo e administra bens e valores do órgão público M. Em determinado momento, o referido funcionário passa a desviar em proveito próprio valores que detinha sob a sua responsabilidade. Ele só tinha aqueles valores porque ele era funcionário público. Então, ele está usando do cargo para desviar. Nesses termos, está caracterizado o crime contra a administração pública de quê, pessoal? Peculato. Peculato. Muito bom.
Gabarito letra C. João é servidor público do estado de Santa Catarina. Vendo que sua repartição conta com computadores modernos, muito valioso no mercado, acerta com José, seu amigo, que usualmente pratica roubos e furtos, a subtração dos referidos computadores para posterior revenda. No dia do combinado, João, valendo-se de acesso facilitado à repartição pública, ingressa no local, permite a entrada de José. João está usando da facilidade do cargo e ele permite a entrada de José. E ambos subtraem para si cerca de 10 computadores portáteis. Considerando a situação narrada, sobre o concurso de pessoas, analise a afirmativa correta. Os dois cometeram um crime. Que crime é esse? Letra A. João e José deverão responder por peculato, ainda que apenas João seja servidor público, pois essa circunstância é elementar do tipo. Certo ou errado? Certo. 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 Os dois irão responder por peculato. Por quê? João, funcionário público, chamou seu comparsa José. E João, ó, valendo-se do acesso facilitado à repartição pública, permite o ingresso de José. E José sabia da condição de João. José não vai responder por furto. Não. Ele vai responder por peculato. Ele está em concurso com o funcionário público. Os dois responderão por peculato. E José se arrombou porque o furto, né, é de 1 a 4. Peculato é de 2 a 12. Então a cipuada para o particular que comete peculato com o funcionário público é maior. É muito maior. Tá? Gabarito letra A. Concussão. Com relação a peculato, alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo. Vamos embora. Concussão é crime próprio. Por quê? Crime próprio é que aquele que a pessoa tem uma qualidade. Que qualidade é? Funcionário público. Funcionário público. É a qualidade. Crime formal. Pessoal, olha para cá. A concussão é um crime formal, não é um crime material. Professor, o que é um crime material? É aquele que precisa de um resultado naturalístico, de um resultado material. O que é um resultado naturalístico? É toda modificação no mundo exterior provocada pela conduta. Por exemplo, o homicídio é um crime material. Por quê? Existe uma materialidade, o corpo. E existe uma modificação no mundo exterior provocada pela conduta de matar. Que modificação é essa? O cara estava vivo, agora está morto. Então, nos crimes materiais é preciso de um resultado material, de um resultado naturalístico. Já nos crimes formais, não. Eu não preciso do resultado naturalístico. Eu não preciso do resultado material. Só basta que o verbo se consuma para que o crime seja consumado. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Objeto material. O que se busca na concussão? Vantagem indevida. É a vantagem indevida. Quem é o sujeito passivo? Quem sofre a ação? É o Estado, né? E o particular secundariamente. O funcionário público deve fazer uso de seu cargo, porque se ele não faz, não é concussão. O elemento subjetivo é o dolo. Não existe concussão culposa. Você não exige nada de ninguém culposamente. Me ajude, né? Núcleo do tipo exigir. Olha para cá que isso aqui é importante para vocês. Exigir é importantíssimo para vocês. Essa palavra vai te ajudar pra caramba na definição de concussão. Exigir. E cabe tentativa, tá? Olha para cá. Olha a redação. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes dela, ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem devida. Pessoal, exigir. Quando o policial faz essa exigência, o crime já se consumou, porque é um crime formal. O policial não precisa que a vantagem devida que ele exigiu vá para a mão dele, não. Ele só precisa exigir. No momento que ele exigiu, consumou o crime. É um crime formal. Professor, e se o particular entregar o valor indevido? Isso a gente chama de exaurimento do crime.
Mas o crime já se consumou no momento da exigência. Por isso é um crime formal. Ele não precisa do dinheiro, da materialidade, para se consumar. Só com a exigência ele já se consuma. A gente chama isso de crime formal. Beleza? Ó, ainda que fora da função. Eu estou de folga, mas eu uso da minha função de policial militar para exigir. Estou fora da função, mas eu uso dela para exigir. Ou antes de assumi-la. Ou seja, é um novinho que passou na polícia ou passou na guarda, mas ainda não assumiu. Mas está exigindo em virtude do cargo que ele ainda vai assumir. Beleza? Vantagem devida. Vantagem devida. É exigência de vantagem indevida. Reclusão de 2 a 12 e multa, tá? Reclusão de 2 a 12 anos de prisão e multa. Beleza? Olha para cá. Essa aqui é o estilo da questão da Consupan. O tipo penal descrito como exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, tendo por referência os crimes contra a administração pública, é conhecido como essa conduta. Qual é o gabarito? Letra D. Letra D, concussão. Muito bom. Muito bom. O nível da prova de vocês do dia 3/9 é esse aqui. Tá? Eu trago esse negócio de objeto material, né? Crime próprio. Eu trago porque eu tenho medo que a banca venha com coisa pesada. Mas a banca de vocês, a Consupen, é isso aqui. Tá? Ele vai dar. O crime vai dizer que crime é esse. Simples. Ó, em janeiro do corrente ano, no Hospital Público Estadual, na qualidade de médico do Sistema Único de Saúde, Eduardo exigiu, acabou a questão, pessoal. Exigiu para si, de Fernando, uma quantia de R$ 2.000 para realizar na paciente, mãe de Fernando, um exame de ressonância magnética, quando esta encontrava-se internada naquele hospital, às expensas do Sistema Único de Saúde, responsável por arcar com os custos do procedimento médico, com o custo do procedimento médico. Diante da situação hipotética acima descrita, a conduta praticada pelo médico constitui crime de quê? Me digam aí. Concussão. Quando ele falou aqui, exigiu uma quantia de 2.000, acabou, gente. Acabou. Na concussão se ligue no verbo exigir. Isso aqui para vocês é de fundamental importância. Na verdade, o excesso de exação que a gente vai ver daqui a pouco também tem um verbo exigir. Mas lá é com relação a tributos, contribuição social. Aqui é quantia, vantagem devida, exigir concussão. Beleza? Concussão. Adriano, policial rodoviário, em razão da função, exige de Victor certa quantia em dinheiro para não lavrar multa. Que crime é esse? Que crime é esse, pessoal? Não. Letra D. Letra D, acabou a questão. Acabou. E não é concussão da forma tentada, tá? É concussão da forma consumada. Por quê? A partir do momento que ele faz a exigência, ele consumou o crime. Olha para cá. Victor aceita a proposta, mas diz que precisa retirar dinheiro no caixa eletrônico. Ou seja, Victor não tinha um dinheiro ali. Porém, o crime já se consumou. Eu não preciso da exigência, eu não preciso do valor. Eu só preciso exigir para o crime se consumar. A letra B diz que é concussão da forma tentada. Errado. Concussão da forma consumada. Porque eu só preciso exigir para o crime se consumar. Alguma dúvida? Não, professor. Não, professor. Vamos embora. Deixa eu ver a hora aqui. Vamos embora, 11h30, mas tá Então, ótimo. no caso, quando é que ele vai permitir a tentativa? A tentativa, vou explicar para você. A tentativa, nos livros de direito penal, pode ser na forma escrita. Vamos dizer o seguinte. Eu sou policial. E eu não tive coragem de fazer essa exigência verbalmente para você. Então eu escrevo. Olhe, eu exijo que você me dê dinheiro, senão eu vou multar seu carro.
fiz exigência por escrito. Eu não tive coragem de chegar para falar isso para você. Escrevi no papel. Antes de eu te entregar esse papel, a corregedoria da polícia chegou e pegou o papel da minha mão. Eu pergunto, é tentativa ou crime consumado? Tentativa. Tentativa porque esse papel nunca chegou nas suas mãos. Geralmente, os livros de direito penal diz que a tentativa geralmente é na forma escrita. Quando a escrita nunca chega na mão da pessoa que seria o alvo da exigência. Beleza? Mas se o papel chegasse na sua mão, querida, exijo, acabou-se. Não preciso que o valor da exigência chegue na minha mão. Não. O crime se consuma a partir da exigência. Você entendeu? Entendi. Boa. Tranquilo. Ó, excesso de exação. É uma figura que está no crime de concussão, tá? O parágrafo. Olha para cá. É crime próprio, porque precisa ser praticado por funcionário público. É crime formal. Por quê? Porque só é necessária a exigência. Não é necessário que o valor venha para minha mão. Sujeito passivo, quem sofre a ação é o Estado e secundariamente o particular. O objeto material aqui é o tributo, a contribuição social. O funcionário público deve fazer o uso de seu cargo. O elemento subjetivo é o dolo. Ninguém exige nada de ninguém de forma culposa, então exigir sem querer. Negativo. Núcleo do triplo. Exigir tributo. Isso aqui, ó, isso aqui para vocês, ó. É importante. Exigir tributo. Cabe tentativa. Geralmente na modalidade escrita. Vamos ler esse parágrafo. Se o funcionário público exige, isso aqui é importante, ó. Vocês vão matar a questão aqui, ó. Exige. Quem exige, exige algo. Quem exige, exige algo. Tributo, contribuição social, ou tributo ou contribuição social. Isso é excesso de exação. O professor exigiu vantagem indevida, aí é concussão. Agora, se a exigência for de tributo ou contribuição social, é excesso de exação. Ó, agora o detalhe. Que sabe ou deveria saber indevido. Ou quando é devido, quando de fato o cara deve, o funcionário empregou na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Então a gente tem duas possibilidades. Primeiro, quando o funcionário público ele faz essa exigência de tributo ou contribuição social, que ele sabia ou deveria saber que era indevido, que ele não podia cobrar, mas cobrou, é excesso de exação. Ou quando de fato o tributo é válido, ó, quando devido, mas ele empregou na cobrança meio vexatório, meio vergonhoso, meio gravoso, que a lei não autoriza. Antigamente, a cobrança de tributo era feita de porta em porta, porque o Código Penal é de 1940. A gente está falando da década de 50, 60 e 70. Esses tributos eram cobrados de porta em porta. Aí o funcionário público, pagando de doido, sabia que aquela cobrança era indevida, chegou lá e exigiu tributo ou contribuição social, excesso de exação. Ou quando o tributo era devidamente, quando era devido, era correto cobrar, o cara empregou um meio vexatório ou gravoso na cobrança. Por exemplo, o cara chegou lá, Dona Maria Checheira, pague o que a senhora deve ao Estado. Ele utilizou meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Ei, Checheiro, tu vai pagar não, é? O Estado mandou cobrar o IPVA aqui na tua casa. Meio vexatório, excesso de exação. O que é exação? É a cobrança de tributo, a cobrança de contribuição social. Porém, você faz essa cobrança com excesso. Aí tem crime. Aí nasce o crime. Porque a exação é correta. É a cobrança de imposto ou de contributo, contribuição social. Agora, o excesso nessa cobrança é que é o crime, excesso de exação. Reclusão de 3 a 8 anos e multa. Vocês entenderam isso aqui? Sim, professor. Beleza. Sim. Olha para cá. Imagine que auditor fiscal, ao notificar determinado contribuinte, exige tributo. Acabou a questão. Acabou. Acabou. Eu não vou ler mais nada, velho. Quando tem exige tributo,
que deveria saber indevido, acabou, minha gente. A prova de vocês tem redação, pelo amor de Deus. Não perca tempo. Exigir tributo que deveria saber indevido é excesso de exação. Letra D. Vocês entenderam isso? Positivo. Sim, Sim. positivo. Ó, Luiz, agente credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito, exige de Fábia taxa que sabia ser indevida para a liberação de seu veículo que fora guinchado em razão de acidente de trânsito. Acabou a questão. Gabarito letra A. Excesso de exação. Não tem dificuldade nisso aqui, gente. Vocês precisam de tempo para fazer redação. Vai embora. Beleza? Taxa, contribuição social, tributo, a exigência, excesso de exação. Agora, professor, é vantagem indevida. Vantagem indevida é concussão. Tá? Lê a questão. Mas chegou ali, exige taxa, tributo, contribuição social, acabou a excesso de exação. Alguma dúvida com relação a excesso de exação? Já passou. Não. Corrupção passiva. Corrupção passiva. Quem pode cometer a corrupção passiva? É um crime próprio. Somente quem? O funcionário público. Beleza? É crime próprio por quê? Eu vou explicar. Existe o crime comum, que todo mundo pode praticar, e o crime próprio, que é necessário uma qualidade. Que qualidade é essa? Da corrupção passiva. Ser funcionário público. É crime formal. Eu não preciso da vantagem solicitada. Não preciso. A partir do momento que eu já solicito, consumei a corrupção passiva. Sujeito passivo, quem sofre a ação, o Estado. E o particular que tem a vantagem solicitada. Objeto material é vantagem devida. O que se busca com a corrupção passiva? Vantagem devida. O funcionário público, ele deve fazer uso do seu cargo. Elemento subjetivo é o dolo, né? Porque ninguém solicita nada de ninguém por culpa, né? É o besta. Eita, eu solicitei, mas eu não sabia. Negativo, tá? Qual é a parada da corrupção passiva? Tá aqui, gente. Ó, solicitar, receber e aceitar. Acabou a questão. Acabou. Se vocês olharem para a questão e tiver lá, solicitar, receber ou aceitar, acabou. Corrupção passiva. São os núcleos do tipo, são os verbos. Cabe tentativa, cabe tentativa. Olha para cá. Corrupção passiva. Solicitar ou receber. Para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar. Aqui, solicitar, receber ou aceitar. Promessa de tal vantagem. Reclusão de 2 a 12 e multa. Então, para vocês gabaritarem a prova, solicitar, receber e aceitar. Acabou. Acabou a questão. Olha para cá. Heitor, agente municipal de trânsito, abordou João, dono de uma franquia de restaurante famoso na cidade em que trabalha, e notou que esse tinha diversas irregularidades em seu veículo. Para ignorar tais problemas, solicitar, receber e aceitar. Recebeu proposta do senhor João de ter 6 meses de refeição grátis nos estabelecimentos de sua propriedade. Nesse caso, se Heitor aceitar a promessa dessa vantagem indevida, praticará qual tipo de crime, pessoal? Corrupção passiva. Acabou a questão. Passiva. Ó, eu vou dizer para vocês, quando eu vi isso aqui, ó, recebeu proposta, e se ele aceitar, cadê? Aceitar, acabou. Solicitar, receber e aceitar. Isso aqui é o núcleo do tipo de corrupção passiva. Quando você detectar na questão essas palavras, acabou a questão, corra para o braço. Corra para o braço. Ó, servidor, ao solicitar ou receber, isso aqui é a cara da banca de vocês. É desse jeito, tá? O servidor, ao solicitar receber para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar, acabou. Acabou. Qual é o artigo? Me digam aí. 317. 317. 317.
Então, o que é que vocês vão levar? Gravitem sobre os verbos. Tá? O cara exigiu indevida vantagem. Opa, exigiu concussão. Ele exigiu tributo, contribuição social, taxa, excesso de exação. O cara solicitou, recebeu, aceitou. Corrupção passiva. Gravitem nos verbos. Esses verbos vão dar direção a vocês do que a questão quer. O funcionário público solicitou uma quantia, acabou a questão. Corrupção passiva. Acabou, eu não vou fazer, eu vou fazer mais o quê? Ah, professor, você não quer ler. Não, não é que eu queira ler, eu tenho uma redação no final. Para que eu vou ler? Quando o cara solicita uma quantia, só entra em corrupção passiva. Só entra em corrupção passiva. Acabou. Professor, é fácil? É. Se você souber gravitar sobre os verbos. Se você manjar dos verbos, você não vai ter dificuldade. Solicitou uma quantia em dinheiro para poder aprovar um candidato à obtenção de sua CNH. Acabou. De acordo com o Código Penal, esse funcionário público cometeu o quê? Corrupção passiva. Acabou. Alguma situação com relação à corrupção passiva, me digam aí. Não, professor. Já estamos acabando, tá? Já estamos acabando. Eu vou deixar as questões de Maria da Penha para vocês resolverem, tá? Meia-noite eu vou parar, vou apagar som e imagem. Mas eu não vou ficar devendo, não. Na próxima aula, que eu vou ter uma próxima aula, eu trago essas questões. Condescendência criminosa. Você tem que entender o seguinte. Existe uma relação na condescendência criminosa de hierarquia e subordinação. Porque parte de um subordinado, tá, para um superior. É um crime próprio, porque precisa ser praticado por funcionário público. É um crime formal, porque a partir do momento que eu não dou a penalização ou eu não levo a quem de direito, consumiu o crime. Elemento passivo, sujeito passivo. Quem sofre a ação é o Estado. Elemento subjetivo é o dolo. Existe uma relação de hierarquia e subordinação. E olha para cá, pelo amor de Deus. Isso aqui é o que você vai precisar para a prova. Indulgência. Quando você vê a palavra indulgência, corra para assertiva e marque condescendência criminosa. Indulgência, condescendência. Condescendência e indulgência. Indulgência é o quê? Por bondade. Clemência. Beleza? Bondade, o cara deixou por bondade. Olha para cá. Deixar o funcionário público, por indulgência, de responsabilizar subordinado, ou seja, hierarquia e subordinação. Subordinado fez o quê? Cometeu infração no exercício do cargo. Ele deveria punir, não puniu. Agora, às vezes, ele não é competente para punir. O que é que ele deve fazer? Quando lhe falta incompetência, não levar o fato a conhecimento da autoridade competente. Ele fez por indulgência, por bondade. Ele comete o crime de condescendência criminosa. Detenção, a reprovabilidade é muito baixa. Detenção de 15 dias a um mês ou multa. Beleza? Mas, professor, qual é a parada aqui? Indulgência. Se você vê o termo indulgência, corra para as alternativas. Um servidor público, chefe de certa repartição, por indulgência, acabou. Condescendência criminosa. Viu indulgência, corra. Condescendência criminosa. Alguma dúvida? Não, professor. Olha para cá. Deixou de responsabilizar seu subordinado que cometeu infração durante o horário de trabalho. Considerando o exposto, de acordo com o Código Penal, é correto afirmar que o chefe da repartição cometeu condescendência criminosa. Acabou. Se você, na sua prova, no dia 3/9, vê a palavra indulgência, procure condescendência. Tá? Acaba com a mesma terminação, ó. Isso aqui é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, por isso é acentuada. Indulgência ou condescendência? Condescendência e indulgência. Você não vai errar. Prevaricação. É um crime próprio, que só funcionário público pratica. É um crime formal. Eu não preciso de um resultado naturalístico, de um resultado material. Elemento passivo, sujeito passivo.
é o Estado e, secundariamente, é o particular. Exige o dolo e cabe tentativa. Olha para cá. Prevaricação. Retardar, ou seja, deveria praticar, mas retardou, deixou para praticar depois, ou deixar de praticar indevidamente, ato de ofício, ato que você deveria fazer, uma obrigação que você tinha de fazer, ou praticar essa obrigação contra a disposição expressa da lei, de lei. Agora, por que ele vai fazer isso? Satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Existe uma questão, foi a CESP que cobrou ela, ou foi a FGV, que dizia o seguinte: um delegado de polícia estava recém-separado da sua esposa. A esposa dele deixou ele. Só que ele amava muito a esposa dele. Muito. Só que a esposa não queria viver com ele mais. Beleza. E ele ficou com aquela dor de corno, né? Certo dia, ele na delegacia, exercendo o ofício de delegado, chegou um BO com a esposa dele. E ele deveria ter autuado ela em flagrante. E ele não fez. Por quê? Porque ainda amava ela. Ele não fez por quê? Satisfazer interesse ou sentimento pessoal. E a Sebrasp perguntou: que crime esse delegado cometeu? Crime de prevaricação. Beleza? Ele cometeu o crime de prevaricação. Vocês entenderam isso? Sim, professor. Ele cometeu prevaricação. Porque ele deveria praticar ato de ofício. Ele não fez o quê? Porque amava a esposa, a ex-esposa, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, se na sua questão vier assim, interesse ou sentimento pessoal, é prevaricação. Prevaricação. De acordo com o Código Penal Brasileiro, em sua parte que trata sobre os crimes contra a administração pública, assinale a assertiva correta que corresponde ao seguinte crime contra a administração pública. Olha para cá. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposições expressas de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Gabarito letra A, prevaricou. Prevaricação. Isso é a prevaricação. Isso aqui, essa questão é a cara da banca de vocês. Ela descreve o crime e pergunta: que crime é esse? Vocês não podem perder uma questão dessa, pelo amor de Deus. Logo o penal que tem peso 2, não. Faz isso comigo, não. E eu tenho certeza absoluta que uma questão contra crimes contra a administração pública vai estar lá. E essa aula aqui vai ser fundamental para você. Advocacia administrativa. Isso aqui tem nada a ver com crime que advogado comete, tá? Tem nada a ver com advocacia jurisdicional, tá? Nada a ver, tá? Só foi um título que colocaram, mas tem nada a ver com a descrição do crime. Ó, patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado. É os pedidos, né? Perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Ou seja, você vai patrocinar. Você vai dar aquela forcinha, né? Direto ou indiretamente, a interesse privado perante a administração pública. E você se valendo de quê? De funcionário público. Por exemplo, vamos dizer o seguinte: você trabalha na análise de processos. Chegou o processo 1, por ordem, processo 2, o processo 3, o processo 4 e o processo 5. Você deve analisar esse aqui primeiro, depois o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Beleza? Só que o quinto é da tua peixada. O quinto é das amizades. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o quinto e vai colocar ele aqui. Você deveria analisar o primeiro. Mas por causa das amizades, você pegou o quinto e jogou em cima do primeiro. Você cometeu advocacia administrativa. Que é patrocinar, é facilitar interesse privado perante a administração pública. Beleza? Porque a administração pública, por si só, ela ia analisar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Só que, valendo-se você da condição de funcionário público, você jogou o quinto lá para cima. Acima do primeiro, por quê? É das amizades. É da peixada. Você cometeu advocacia administrativa. Então, o verbo é patrocinar. Você chegou lá, patrocinar advocacia administrativa. Olha aqui. Patrocinar.
Acabou a questão. Direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se a qualidade de funcionário público. De acordo com o Código Penal brasileiro, a conduta acima exposta constitui crime de quê? Advocacia administrativa. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Advocacia administrativa. É o patrocínio, né? É a peixada. É a peixada. Cuidado com a peixada, tá? Muito cuidado com a peixada. Funcionário público para a gente encerrar, tá? Professor, qual é o conceito de funcionário público? Tudo que a gente viu, peculato, concussão, corrupção, a gente vai ver para quem serve isso. Quem é funcionário público e quem não é. Ó, considera-se funcionário público para os efeitos penais, para a aplicação do direito penal, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Ó, transitoriamente e sem remuneração. Vou dar um exemplo. Quem trabalha no tribunal do júri. A pessoa que está exercendo o jurado, ele é funcionário público transitório e sem remuneração. Professor, para os efeitos penais, o jurado do tribunal do júri, ele pode ser punido? Pode. Por quê? Ele é considerado funcionário público para os efeitos penais. Porque ali ele está transitoriamente no tribunal do júri e sem remuneração, mas ele é funcionário público. Outra coisa, o mesário. No dia da eleição, o mesário é funcionário público, transitoriamente e sem remuneração. Eu não estou falando daquela ajuda de custo, tá? Aquilo não é remuneração, não. Aquilo é ajuda de custo. Mas o mesário e o jurado é transitório e sem remuneração. Para os efeitos penais, eles são considerados funcionário público. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, SESI, SENAI, SENAC, e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividades típicas da administração pública. Então, o conceito de funcionário público aqui é abrangente. É o cara transitório, sem remuneração, que trabalha para a entidade paraestatal, que presta serviço, né? Pode ser contratada ou conveniada para a execução de atividades típicas da administração pública. Então, muito cuidado com o conceito de funcionário público.